Ô, Tainá, sabe, a gente fica sempre de olho aqui, né? Você que está chegando agora aqui para apresentar o live, e muito bem-vinda. A primeira coisa que eu te falei foi, vamos ficar sempre de olho nas hashtags, verdade ou mentira? Sim, né? verdade. Pra gente ficar vendo que as pessoas Tem até estão... o Gabriel Menezes está me cobrando. Olha aí meu tweet, Falcão. Olha, manda aí. Tá tudo certo aqui, gente. Vocês vão mandando, a gente vai respondendo, dando uma lida. E a gente vai responder agora um tweet dos Livers, que é o perfil dos nossos seguidores aqui no Twitter. Eles pediram justamente para a gente explicar um pouquinho melhor o que aconteceu com o Tom, qual foi a causa da morte do Tom Veiga, o intérprete do Louro José. E justamente por conta disso, a gente convidou agora a doutora Sheila Martins. Ela é professora da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul e também vice-presidente da World Stroke Organization, que é a única organização mundial que é focada em acidente vascular cerebral. Doutora Sheila, muito bom dia, obrigado por atender a gente aqui no live. Pena que é para falar sobre esse assunto num momento tão difícil para tanta gente, né? A morte do intérprete do Tom Veiga. Claro que a gente não tem como saber exatamente sobre o caso dele, mas eu queria que a senhora explicasse em linhas gerais o que significa, na verdade, o AVC. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, apesar de ser por um assunto triste, né? Bom, o AVC, o acidente vascular cerebral, acontece quando tem uma alteração súbita da circulação cerebral. Pode ser de duas formas. Uma é o AVC isquêmico, quando obstrui, entope a circulação cerebral e falta sangue naquela região do cérebro. Esse é o mais comum e são 85% dos casos, são AVCs isquêmicos. E o resto são os AVCs hemorrágicos, quando rompe um vaso sanguíneo cerebral e espalha sangue pelo cérebro. Foi o que aconteceu com ele, né? Com o Tom, o AVC hemorrágico, né? Foi o que aconteceu, que você explicou bem agora, doutora, que é quando um vaso sanguíneo veio, a artéria se rompe dentro do cérebro, extravasando o sangue. Foi o que deu aqui informações Exatamente. da necrópsia dele. Agora, ele é muito jovem, né? Era muito jovem, 47 anos. Isso acaba deixando as pessoas, né, um pouco mais surpresas, enfim, pela idade e tudo. Tem a ver a idade do paciente que sofre um AVC? Pode ser um pouco mais traumático numa pessoa mais jovem, mais velha, dependendo da idade dela? O AVC é mais comum a partir dos 60 anos de idade, mas ele pode acontecer em qualquer idade, inclusive nas crianças, né? Esse tipo especial de AVC que aconteceu com o Tom, que foi a gente chama de hemorragia subaracnoide, então foi a ruptura de um aneurisma cerebral, ele é menos comum ainda, então corresponde a 1 a 2% de todos os AVCs, e é bem comum que ele aconteça em jovens. Esses aneurismas, eles podem se formar ao longo da vida por uma fragilidade das paredes do vaso sanguíneo, e também podem ser hereditários. 2% mais ou menos da população pode ter isso e nunca romper na vida, né? Mas uma porcentagem pequena pode romper e 10 a 20% pode ser fatal, antes até de chegar no hospital, como foi o caso dele. Tem alguns fatores que aumentam a chance de romper, então pressão alta, tem que ter sempre um bom controle, porque diminui o risco, e fumo são os principais fatores que aumentam a chance desses aneurismas romperem, né? Doutora, o Tárcio está perguntando aqui pela nossa hashtag LiveCNNBrasil se dá para saber antes se a gente tem tendência a desenvolver um aneurisma e se tem alguma questão hereditária também na possibilidade disso acontecer com a gente. Sim, pode ser hereditário. Então, quem tem familiares que já tiveram ruptura de aneurisma, né? Então, alguém já teve um familiar de primeiro grau com ruptura de aneurisma, podem fazer uma avaliação para ver se eles têm também. Mas a gente não faz isso na população em geral, porque é muito pouco frequente, né? Então, a gente faz em quem tem história familiar, sim, se faz uma avaliação para ver se a pessoa tem um aneurisma e, se tiver, para ver se tem indicação de tratar preventivamente para não romper. Entendi. E com que idade é recomendado você começar a fazer esse tipo de exame, doutora? Só se tiver familiar, né? A gente não faz avaliação de aneurisma para quem não tem nenhuma história familiar, né? Então, a gente faz a avaliação para prevenir o AVC, a avaliação geral, ver se a pressão é alta, se o colesterol é alto, se tem diabetes, se tem arritmia cardíaca, se fuma. Então, a gente avalia todos os fatores de risco, sedentarismo, obesidade, abuso de álcool, né?
depressão, estresse e alimentação inadequada. Esses 10 fatores de risco correspondem a 90% das causas do AVC. E a gente pode tratar todos eles. Quando a pessoa tem um familiar que já teve um aneurisma que rompeu, esses são os que a gente avalia. E aí, independente da idade, né? Porque pode ser jovem, 20 anos, 30 anos, 40 anos, aí a gente faz uma avaliação que é uma angiotomografia para ver se tem um aneurisma. E aí, a gente avalia as características desse aneurisma para ver se ele tem um risco maior ou menor de romper, para decidir se precisa fazer um tratamento preventivo desse aneurisma. Doutora, uma última pergunta. Eu já ouvi muitas pessoas falando que quanto mais jovem o paciente, mais grave é esse aneurisma, mais agressivo ele é. Isso é verdade? Isso realmente acontece ou não necessariamente? Não, os jovens até têm uma chance maior de recuperação, né? Então, e às vezes o paciente que tem um aneurisma roto, que chega rápido ao hospital, ele fica completamente sem sequelas. Então, aqui a mensagem o sintoma mais importante do aneurisma é a dor de cabeça explosiva, insuportável, diferente do habitual da pessoa. Ir imediatamente para um hospital preparado para o atendimento do AVC. Isso salva a vida e evita sequelas das pessoas. Então, essa é a mensagem. E o jovem, ele sempre tem uma chance maior de recuperação. Tá certo, agradeço muito a participação da doutora Sheila Martins, professora da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, também vice-presidente da World Stroke, a organização mundial focada em acidente vascular cerebral, pelos esclarecimentos, doutor, e também por esse alerta aos nossos telespectadores. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado, doutora.